Amém? Marcos 6, versículo 45 diz o seguinte, a história de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento lhe soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava lá a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônicos, pois não tinham entendido ainda o milagre da multiplicação dos pães. Seus corações ainda estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e ali amarraram um barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus, e eles percorreram toda aquela região e levaram os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que neles tocavam eram curados. O grande desafio da vida cristã não é o início e nem o fim. O início da vida cristã, todos nós sabemos que fomos alcançados pela graça de Deus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é graça do Senhor. A misericórdia e a bondade de Deus nos alcançou pela maravilhosa compaixão de Jesus. Ele nos amou primeiro, e por causa do teu amor, respondemos em fé. Nascemos de novo, estamos no reino de Deus e somos filhos do Senhor. Nada nos separará deste amor que está em Cristo. Também o fim. A dificuldade não é o fim, porque sabemos que no fim, todos nós estaremos com Ele para sempre em sua glória. Jesus está voltando, e a igreja reinará com Ele para sempre. Eu não tenho dúvida, e você não pode ter dúvida da sua glorificação, que em Cristo você estará com Ele para sempre. Esse é o nosso destino. Essa é a única certeza que nós temos. Jesus voltará. Eu sou um filho de Deus. Nada me separará do seu amor, e eu estarei com Ele para sempre. O desafio da vida cristã não é o início nem o fim, mas é o meio, querido. É o meio. Aqui nós temos uma missão para cumprir. A ordem de Jesus é uma ordem para todo o cristão, para todos. Não é para um pastor que está aqui, nem um pastor Ciro que foi chamado há 15 anos atrás pela misericórdia de Deus, é para todos nós. A ordem de Jesus, seja para o Tiago e a Fernanda, para nós é: vá, façam discípulos a todas as nações, proclame para pessoas que não foram alcançados ainda. Não fomos chamados para ganhar crentes, fomos chamados para proclamar o Evangelho para quem não conhece sobre Jesus. Muitas pessoas nessa cidade ainda precisam ser alcançadas pelo Senhor. Quantos creem? Não somente aqui, mas em toda a região, e aonde o Senhor nos levar, mas em meio à jornada, seremos provados por Deus. E a pergunta é: como prevalecer no meio do caminho e seguirmos em frente? Como permanecer firme no caminho
e seguirmos em frente. E a primeira observação que eu vejo nesse texto é que, no meio da caminhada cristã, certos ciclos sempre vão se repetir. O versículo 47 e versículo 42 diz o seguinte: diz que os discípulos de Jesus estavam no meio do mar em grande dificuldade e os ventos lhe eram contrários. Essa não foi a primeira vez que os discípulos passaram por isso. Se você voltar um pouquinho em Marcos 4, o texto vai relatar que os discípulos eles já enfrentaram os mares revoltos. Eles enfrentaram dificuldades no meio do mar. Essa não foi a primeira vez que eles enfrentaram ventos que lhe eram contrários. Aquela primeira situação foi tão apavorante em Marcos 4 que eles achavam que iam morrer. Eles estavam desesperados, apavorados. Jesus estava com eles no barco. Mas eles falaram: mestre, não te importa que morramos? Estamos aqui em grande dificuldade, Senhor, aí faça alguma coisa. E Jesus então acalma a tempestade, Ele dá ordem aos mares. E aqueles discípulos que estavam apavorados com as circunstâncias, com os ventos contrários, com o mar revolto, de repente, quando o mar se acalma, eles se voltam para Jesus. Quem é este que até os mares obedecem e se submete ao seu poder? De apavorados, olhando para as circunstâncias, agora eles olham para o Senhor e falam: quem é esse? A diferença dessa situação e da primeira é que da primeira Jesus estava no barco, mas agora Jesus os envia sozinhos. Vão! Jesus envia eles. E essa é a diferença entre a primeira e a segunda. Mas eu quero observar de que sempre, fala comigo, sempre, ciclos se repetem em nossas vidas, não é verdade? Eu gostaria que fosse diferente, gente, sinceramente. Eu gostaria que fosse muito diferente, mas de vez em quando o Senhor parece que dá sopra, vem a dificuldade, e Ele fala de novo, e de novo, quantas vezes forem necessárias. A segunda observação que eu vejo neste texto é que seguir as ordens de Jesus, estar na orientação correta, não significa ausência de dificuldades. No meio do percurso, enfrentaremos dificuldades. No meio da missão, mesmo sabendo que estamos na direção de Jesus. Essa mensagem que venha para o Senhor e não haverá dificuldades, não é uma missão, não é uma mensagem bíblica. Sempre você enfrentará dificuldades no meio da missão. Versículo 45, olha só o que o texto diz. Jesus insistiu. Entra nesse barco. Era um barco específico, aquele que Jesus insistiu. E eles que fossem para Betsaída, enquanto despedia a multidão. O que significa Betsaída é bem interessante, querido, o que significa casa da pesca. E era uma região de pescadores do outro lado do mar da Galileia. Significa que tinha muitas pessoas do outro lado para serem alcançadas para Jesus. Era uma casa de pesca. Havia uma pesca maravilhosa. E havia dificuldades no meio do caminho. Os discípulos estavam no barco exato que Jesus insistiu que eles entrassem. Eu tenho certeza que estou no centro da vontade de Deus. Deus me chamou, pastor. Eu estou no ministério, eu estou exatamente sobre a orientação, obediência às ordens de Jesus. Mas mesmo assim, no meio do caminho, os discípulos enfrentaram dificuldades. No meio do mar, com certeza eles devem ser se questionado. Como assim? Eu não entendo. Nós estamos sob a orientação de Jesus. Por que esses ventos contrários?
Porque essas coisas acontecem no meio do caminho. Estava tudo acontecendo maravilhosamente bem. Estamos remando a noite inteira e parece que não saímos do lugar. Não vai. Esse vento vem, damos uma remada para frente, 3 remadas para trás e vamos à noite. O texto diz que a noite inteira eles remaram, estavam em dificuldades a noite inteira. A terceira observação que eu vejo nesse texto, e uma observação maravilhosa: Jesus nunca perde os seus discípulos de vista. Jamais. Versículo 47 e 48 vai dizer que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Jesus se achava sozinho em terra. Jesus viu os seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento lhe soprava contrário. Não há nada que Jesus não saiba. Não há nada que Ele não veja o que você tem passado e os seus discípulos passam no meio da missão. Nada foge do controle de Deus. Ele está em controle de toda e qualquer situação. Jesus nunca perde os seus discípulos de vista. Ele tudo vê. Ele nos envia e nos observa de longe. Eu acho muito interessante isso. Jesus nos chama, Ele nos salva, Ele nos ensina, e agora Ele envia os seus discípulos. Vão para o outro lado. Lá na casa de pesca, do outro lado do mar de Genezaré, lá há muitas almas para serem alcançadas por Jesus. Todos nós fomos enviados, mas no meio do caminho nós temos dificuldades. Mas saiba disso, no meio do caminho, Jesus nunca perde você de vista. Sempre Ele nos vê. Ele conhece toda e qualquer situação, Ele sabe das nossas dificuldades. Uma outra observação nesse texto é que Jesus sempre tem o tempo certo para agir, amado. Não viu um alô, né? Um amém? Jesus sempre tem o tempo certo para agir. Versículo 47 e 48 diz que ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra, e viu os discípulos remando com grande dificuldade, porque o vento lhe era contrário contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se em direção a eles. Nós tivemos em Israel, glória a Deus, em 2019, aleluia, Deus, eu quero ir para lá, estou sonhando com Israel. Mas lá, 5 horas da tarde, já é noite. Pelo menos na época que nós estamos, 5 horas da tarde já é noite. E o texto vai dizer que ao anoitecer, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, seja o que for, mas o texto vai dizer que na alta madrugada, por volta mais ou menos de 6 horas, 5 horas, 6 horas da manhã, Jesus foi em direção a ele. Jesus viu logo no início, querido. Logo no início ele viu. Logo que começou, antes mesmo do problema, Jesus já sabia de tudo. Ele viu desde o início, mas Ele tem o tempo certo, a hora exata, o jeito certo de agir, no limite do homem, na última hora. Já viu as histórias do Evangelho, do Antigo Testamento? Na última hora eu tenho muitas delas. Estava contando hoje, eu lembro-me que quando eu tive a oportunidade de comprar o terreno da minha casa, eu e minha esposa, nós sonhávamos com uma casa, e aí começamos a juntar dinheiro. Começamos com 10 reais, 100 reais, não sei na época. 100 reais. Você sabe que isso também é uma atitude de fé, né? Posicionamento. Eu creio nesses negócios, né? É uma atitude de fé, 100 reais. 100 reais, 200 reais, 500 reais, 1.000 reais. Vai guardando a conta. E fui lá juntando. E naquela época era impossível de comprar um imóvel em Balneário. Era aquela inflação terrível.
No outro mês, né? Tá assim ainda e pior, né? Mais caro ainda. Enfim. E aí, o nosso sonho era morar perto da casa da minha mãe. E Deus abriu a porta maravilhosa. O terreno do lado da casa da minha mãe. Não é perto, do lado. Já tem até um portãozinho lá, querido. Misericórdia. Eu ainda não cortei o cordão umbilical, né? Vou contar alguns segredos, né? Fiz uma reforma lá em casa, aí o cara foi mexer na caixa de gordura. Falou, ué, não tem gordura? Que caixa de gordura é essa? Eu falei, ué, eu não cozinho em casa. Ele trabalhava a vida toda, eu ia em casa só para dormir. Ai. E aí apareceu uma porta que era impossível. Essa pessoa ia para o Rio de Janeiro, ia comprar um apartamento, e nós fizemos uma proposta para parcelar em 18 vezes. E na época, na Vila Real, algo impossível, Deus fez possível. Olha, eu aceito o valor, você tem que vender o carro, me dá o valor, e parcela em 18 vezes. Só que, naquela época, eu tinha obrigado a vender o carro. Coloquei numa agência, o carro não vendia. E aí, quando Deus faz, é maravilhoso. Porque naquele mês, nada acontecia durante tanto tempo. E de repente, tudo aconteceu naquele mês. O apartamento do lado que eu morava, a mulher, que eu sempre tive vontade, decidiu vender. Assim, ó, quer comprar meu apartamento? O dinheiro que eu tinha, o carro dava para comprar. Mas não era o que nós tínhamos no coração. Continuamos orando. E aí, para mim ficar mais louco ainda, um irmão que trabalhava com elevadores recebeu um apartamento e me ofereceu para pagar em 70 vezes diretamente com ele. Uau! Falei assim, e aí pensa que 30 dias eu fiquei sem dormir. E agora, Deus, qual que é a vontade do Senhor? E o carro não vendia. Sabe o que aconteceu? No último dia, no dia 30, vendeu o carro. Uou! Deus agiu na última hora. Essa é uma, né? Tem aquela experiência da igreja aqui que foi no último momento e acontece, eu vou falar, acontece e a gente fala, só o Senhor é Deus. E nós vamos falar sobre isso, porque quando Deus age, querido, a gente fica pasmado. Além de ter o tempo certo de agir, quando Deus age, Ele faz de maneira incomum, extraordinária. É muito além da sua capacidade. Aliás, você fica impotente diante das circunstâncias. Mas Deus nos leva no limite, no meio do caminho, para agir de forma extraordinária, para você saber que Ele é Deus. Olha que interessante. O texto vai dizer, alta madrugada, Jesus se dirigiu a eles andando sobre o mar. Imagine, querido, que cena poderosa. Na primeira vez, eles viram Jesus dando ordem aos ventos e aos mares, aquieta-te, acalma-te. E agora Jesus vem andando sobre as águas. Seu poder é excelso, é incomparável, é inigualável, Ele transcende qualquer raciocínio humano, é muito além do que podemos imaginar. Jesus, Ele anda sobre as águas. E o que acontece, o texto vai dizer, imediatamente os seus discípulos, quando veem aquela situação, ficam apavorados. O que é isso? Pensaram que era um fantasma de tão poderoso que era o poder de Jesus. E Jesus chega para aqueles discípulos no meio do caminho, no meio do mar, e diz a eles, coragem, sou eu, não tenho medo, não temas, querido. E talvez você que esteja aqui hoje tenha passado por essas dificuldades, está passando por dificuldades no meio do caminho. Nós estamos aqui no meio de uma obra, no meio de uma construção. A Batista Central vai fazer 15 anos de idade.
Eu tenho 15 anos de ministério, vou fazer 15 anos, né? 16 anos de ministério pastoral. Estou no meio da caminhada. E no meio da caminhada nós temos dificuldades. E talvez você esteja passando por dificuldades. No meio da caminhada, você pode estar sofrendo ataques do inimigo. E o diabo, ele é intimidador. Ele se opõe a tudo que é obra de Deus. Ele sabe que você é um potencial, alguém que está em obediência ao Senhor. É uma ameaça para o reino das trevas. O inimigo é intimidador, terrorista. Ele quer paralisar você, fazer com que você não chegue do outro lado, que pare no meio do caminho. Seu desejo é paralisá-lo, para que você não chegue do outro lado na casa de pesca. Entenda isso, querido. Firme esse pensamento, algo que eu aprendi. O inimigo nunca vai te separar do amor de Deus, jamais. É impossível você estar guardado, seguro em Cristo. Mas ele sempre vai querer te desviar do caminho, do propósito de Deus, daquilo que é essencial do chamamento do Senhor. Ele sempre vai querer paralisar, enfraquecer, te tornar infrutífero. Um exemplo muito claro sobre isso é o exemplo de Neemias. Neemias, quando estava no meio da construção, da reconstrução dos muros de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que 2 homens inimigos, chamados Sambalá e Tobias, foram cheios de inveja e fizeram tudo para frustrar os planos de Deus, a reconstrução do muro. Tudo. Cuidado com os Sambalás e Tobias da vida. Com pessoas que muitas vezes vêm, parece que são, mas não são. São lobos vestidos em pele de ovelhas. São inimigos invejosos e o inimigo muitas vezes usa essas pessoas para tentar te atingir no meio do caminho. Sabemos que os planos de Deus não são frustrados, mas sempre devemos vigiar. Existe sim os Sambalás e os Tobias da vida, que são usados pelo inimigo para te tocar, para frustrar, para colocar as suas ervas daninhas, tirar a sua força, tirar o seu foco, desgastar, paralisar, cheios de inveja, por causa do chamamento do Senhor na sua vida. Talvez no meio do caminho você enfrenta frustrações amorosas, um divórcio, um rompimento no namoro, um amor não correspondido, uma carreira que você tanto sonhou e planejou e não vem como portas fechadas, desapontamentos com amigos, com irmãos, até irmãos da igreja. Quantos desapontamentos vêm no meio do caminho? No meio você pode ser tentado a ficar amargurado, ferido, trancado, fechado. Mas devemos no meio usar a armadura de Deus. Perdoe sempre. Libere. Rejeite todo tipo de amargura e siga em frente. Não deixe nenhuma raiz de amargura no meio do caminho entrar em seu coração. Basta uma ferida. Penetrar a armadura. E muitas vezes pessoas param no meio do caminho por causa dessa tribulação de amargura. No meio do caminho você pode estar passando também por tribulação. Tribulação financeira, né? Portas fechadas no meio do caminho, negócios que não vão à frente, não flui, desemprego, recursos limitados. E eu achei bem interessante que a palavra tribulação vem da raiz da palavra tribulon, que significa um aparelho que se colocava as espigas de milho e separava
o milho do sabugo. O sentido de Deus para fazer uma tribulação na nossa vida, nos tribular, é separar aquilo que não é de Deus, santificar o nosso coração. Veja só a palavra do Senhor. No meio, é o versículo que eu quero trabalhar, no versículo 52, diz assim, ó, então subiu no barco para junto deles. Quando Jesus ele entrou naquele barco, que eles estavam apavorados, e o vento acalmou, eles ficaram atônicos. E veja esse detalhe do texto. Pois não tinham entendido ainda o milagre da multiplicação, seus corações ainda estavam endurecidos. Quantos milagres de Deus eles viram? Milagres sobrenaturais de Deus, cura. Já havia uma intervenção divina lá no mar. Eles tinham acabado de vivenciar uma multiplicação de pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, provavelmente mais de 20.000 pessoas no meio do deserto, mas ainda os seus corações estavam endurecidos, incrédulos, insensíveis ao poder de Deus. E o bem interessante, Jesus estava passando por eles e eles não perceberam. Isso também é uma coisa muito maravilhosa nesse texto. Eles estavam tão focados na dificuldade, que o texto vai dizer, no versículo 49, quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Só pegar aqui o texto que ele fala, dirigindo sobre o mar, estava a ponto de que, no versículo 48, em alta madrugada, Jesus se dirigiu hacia eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quer dizer, Jesus estava ali, mas ele estava quase passando, e eles não perceberam, porque estavam tão focados nos problemas, que não perceberam a presença de Jesus. Mas Jesus sempre tem um plano perfeito sobre as nossas vidas. Amém? O desejo de Jesus é que você vá para o outro lado, que você vá para o fim que Ele planejou. Versículo 52. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram um barco. Logo que desembarcaram na região da casa da pesca, o povo reconheceu Jesus. E eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicando-lhe que pudesse pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos que tocavam eram curados. E a palavra para nós hoje, no meio do caminho para você é coragem, querido. Coragem, siga em frente, não desanimem. O Senhor o vê, o Senhor o conhece, o Senhor sabe das suas tribulações. Se você está no barco que Ele colocou, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-lo até o fim. Saia do meio e siga em frente. E isso é o que eu gostaria de frisar, amados. Todos aqueles, preste atenção, todos aqueles que obedecem ao Senhor vão experimentar coisas maravilhosas de Deus. Ninguém quer passar por isso, é verdade. Eu não gosto. Quando a gente teve algumas limitações aqui, 8 meses parado e fechado, é horrível. Quantas vezes eu chorei neste lugar, né? Assim, um chorão, eu já choro de mão beijada, mas aí a gente chora mais ainda, Deus, misericórdia, temos que sair daqui, para onde nós vamos? Mas nós experimentamos algo maravilhoso de Deus, e quando Deus fez, ficamos atônicos. E o apelo que eu quero fazer para a igreja, para vocês, para nós, é o seguinte. A minha oração nesses dias tem sido a do profeta Abacuque, que diz em Abacuque 3, versículo 2, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras do passado. Faze-as conhecidas no nosso tempo. Aviva-nos no meio dos anos. Talvez você tenha aí
10, 20, 30 anos de vida cristã. E faça uma oração: Senhor, aviva-me, Senhor, no meio dos anos. Aviva-me no meio dos anos. Eu vou usar um exemplo aqui, bem particular. Esses dias eu vi a história de uma senhorinha, né? Uma senhorinha viúva, com 82 anos de idade. E eu achei bem interessante, né? Eu queria só frisar assim, eu achei bem interessante que ela arrumou um namorado. 82 anos arrumou um namorado, né? E o maravilhoso, primeiro, irmãs, há esperança para você, amém? Tá bom? Irmãs, há esperança para você. Já vai aquela música? Há esperança para você. 82 anos arrumou um namorado. E o muito legal, gente, porque sabe o que me chama a atenção? É que ela virou uma adolescente. Estava assim, ó. Aquela coisa gostosa, uma força, algo que estava dentro, talvez veio com muita força, aquela paixão, um brilho nos olhos. Eu falei: Deus, que coisa linda, querida, porque não é a idade. Não é 80, 90, 70. É quando o Senhor age. Quando Ele nos aviva no meio dos anos, a gente é como se tivesse 15. É o início da caminhada cristã. É o primeiro amor. Um pastor, contei essa história também, uma vez ele tinha um jovem na igreja e ele vivia insistindo com esse jovem: jovem, se comprometa na igreja, participe dos ministérios da igreja, participe dos grupos, se envolva. E ele sempre tinha desculpas: pastor, nunca tenho tempo, eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho que estudar. Ele nunca tinha tempo. E aí, de repente, ele arrumou uma namorada. E aí, milagrosamente, ele arrumou 3 noites por semana para estar com a sua namorada. Qual foi o poder? A paixão. O amor. Às vezes a gente, no meio da obra, no meio dos anos, eu vou falar porque eu sou um macaco velho aqui, né? Sou um dinossauro da fé. Tenho desde 98, a gente tem propriedade para falar. É um perigo para nós, no meio do caminho, deixar de olhar para o esplendor e a glória de Jesus e começarmos a olhar a religião externa. Parece que tudo fica muito mecânico. Falava com a irmã aqui hoje, que as pessoas hoje elas não dão atenção para grupo de WhatsApp. Não adianta você fazer uma lista de transmissão na sua empresa e trabalhar com todo mundo de forma corporativa. Os princípios de Deus nunca vão mudar. Nós devemos ligar, chamar as pessoas pelo nome. Cada um tem uma identidade. Jesus, ele viu os seus discípulos. Ele tem um chamamento para a sua vida particular, cara. Deus, ele não trabalha com rebanho, com manada. Você não é mais um para Deus. Você é especial para Deus. Deus chamou você e te colocou nesse barco. E essa oração de Abacuque é para mim, é para você. Aviva no Senhor no meio dos anos. Nós estamos no meio de uma obra e eu senti no coração mesmo de ministrar, porque essas 2 semanas eu estava assim: Deus, parece que vai parar a obra. Parou, né? Falamos que vai parar 2 meses. Eu falei: 2 meses. Eu entendo que existe questão financeira, tudo, mas Deus me meu coração sobre o meio. E eu tenho visto, meus irmãos, ataques, lutas, dificuldades, Sambalás e Tobias, coisas que vêm para nos entristecer e nos parar. Alguns até falaram: olha, pensei até em parar. Não pare. Coragem. Tenha ânimo. Olhe para o Senhor. Deus vai agir no meio do mar.
Ele vai o libertar no meio do mar. Você vai passar para o outro lado. Ore ao Senhor, aviva-nos no meio dos anos. Reacende a chama de paixão por ti e a compaixão pelos perdidos. A igreja de Éfeso perdeu o embalo no meio do caminho. Uma igreja zelosa, cristocêntrica, bíblica, não tolerava os falsos apóstolos, odiava os nicolaítas, uma espécie de liberalismo, gnosticismo. Eles odiavam, eram perseverantes na fé, apologetas, defendiam a verdade, mas o Senhor olha para eles: vocês perderam no meio do caminho o primeiro amor. Se tornaram secos, religiosos, perderam a paixão pelo Senhor. Quando Jesus agiu, eles ficaram atônicos. Os olhos dele eram para as dificuldades, para os mares, de repente agora ficaram pasmados. Enche o meu coração, abre os meus olhos. Senhor, abra os nossos olhos no meio dos anos. Leva-me, ora ao Senhor, leve-me para o outro lado. Sabe o que significa isso? Assume o controle total da minha vida. Assume o controle total dessa embarcação. Guia-me, Senhor, para onde Tu queres e do jeito que Tu queres. Que o Senhor santifique o nosso coração contra toda impureza, porque no meio vem as tentações, vem as seduções, vem tantas coisas deste mundo que querem seduzir, preocupações, tirar o teu coração e os olhos de Jesus e da sua missão. E é muito sutil, porque no meio do caminho muitas vezes a gente começa a achar que ministério é peso, já não tem tanta vontade de vir aos cultos, já não é mais fiel aos dízimos e ofertas, perdeu, simplesmente eu venho na igreja. Gente, você não foi chamado para vir à igreja, você foi chamado para ir ao mundo proclamar o evangelho de Jesus. Olhe para os de fora. Não podemos nos acomodar no meio do caminho. Ah, tá, a igreja está cheia, está tudo bem, pastor. Não, querido, fazemos 4, 5, 10 cultos se for necessário. Abrimos outras igrejas, mas o reino de Deus precisa crescer. Deus nos chamou para uma grande pesca. Para abençoar vidas e levar Jesus para o outro lado. Tem muita gente ainda para ser alcançado. Eu queria que você fechasse os seus olhos e fizesse essa oração ao Senhor. Deus, renova-me no meio dos anos. Abre os meus olhos, enche o meu coração do amor que faz transformar o mundo. Jesus, Ele vê você, amado, Ele vê a tua dificuldade, vê o que você está passando, os ventos contrários da sua vida. Ele nunca perde controle, e muitos desses ventos são permitidos por Deus. Jesus mandou, e Ele está no controle, foram permitidos para o Senhor, porque Ele queria o coração totalmente dependentes de Jesus. Ventos contrários, por trás deles está o Senhor. Pergunte ao Senhor por quê. Pergunte para quê Deus está fazendo e permitindo isso. Porque Ele quer santificar o teu coração, que muitas vezes está cheio de pecado, cheio da sedução desse mundo, omisso muitas vezes ao que o Senhor determinou para que você faça, olhando e focando nas dificuldades e não na soberania e o amor de Deus. Se você, como nós, a igreja de Éfeso, perdeu o embalo, perdeu Jesus de vista,
esses discípulos, o texto vai dizer que Jesus estava quase passando por eles. Quase passando. E Jesus está passando aqui. Que você possa reconhecê-lo nessa noite, adorá-lo. Ele tem o tempo certo e o jeito de agir. Minha oração é que Deus haja hoje, avivando a tua vida no meio dos anos, no meio da caminhada, no meio da jornada. Você está no meio, você está com Cristo no barco. Fale de Jesus, vá para o outro lado. Diga sim ao chamado do Senhor. Eu quero ir para a casa de pesca, eu quero ir para esses povos. E os povos, quando souberam que Jesus estava na cidade, todos foram. Amados, se Jesus está fluindo através de nós, multidões vão vir. Pessoas vão ser atraídas para você aonde você estiver. Você é enviado à empresa, a lugares, a cidades, como instrumento de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos cantar. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Cante. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Digno do meu amor, só Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome sobre todo nome. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Levante suas mãos. Digno essa canção. Declaramos, Deus, digno da minha vida, digno de toda a glória. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Entregue sua vida ao Senhor. Tudo que você é, entrega a Ele. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus.
falou com você, querido? Deus sabe, no meio dos anos, quantos aqui desanimaram, estão omissos ao seu chamado. Deus chamou você, mas a Bíblia diz que se um justo cair, 7 vezes o Senhor o levantará. Os planos de Deus não são frustrados, amados. Entre no barco e siga em frente. Coragem! Sou eu. Sou eu, Senhor, que fala com você. Coragem, sou eu. O meu chamamento não muda. Esse é o barco. Você sabe o barco que Deus chamou você para estar. O ministério, o chamado específico, o chamado especial de Deus. Deus não errou o chamamento. Deus não muda. Nós mudamos. Deus não muda. Deus é imutável. Deus, Ele não muda. Os seus planos está decretado. Diga ao Senhor essa noite: eis-me aqui, Deus. Mostra ao mundo a minha vida do Senhor. Santifica o meu coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Deus não mudou o chamado. Diga ao Senhor essa noite: santifica o meu coração, Pai. A sedução das riquezas e os cuidados deste mundo, Senhor. Quantos caíram porque não levaram Jesus a sério. Santificai-vos ao Senhor no vosso coração. Sede santos, porque eu sou santo. Porque sem santidade estaremos fora da benevolência, do favor, daquilo que Deus está fazendo. Deus não quer privar você de participar disso. Renove os seus votos diante do Senhor. Talvez as pessoas precisam se... Como posso dizer? Não vou aceitar Jesus porque você aceitou um dia, mas entregar novamente a sua vida, o chamamento do Senhor, porque você já é dele. Mas será que Deus está governando o barco? Será que Deus está conduzindo? Será que você está do outro lado e dizendo assim: eu estou na casa de pesca, Deus está usando minha vida para pescar? Para você que está em dificuldade, querido, nas frustrações da vida, saiba que essa palavra é de coragem e consolo para você. Que Deus venha recomeçar. As frustrações fazem parte, mas Ele é imutável. E quando Ele age é perfeito. Que Deus venha agir poderosamente na sua vida. Que você veja, nem que seja na última hora, e honre e dê glória a Deus. Fala assim: Deus, eu glorifico, porque só o Senhor pode fazer isso. Eu tenho vários testemunhos da intervenção de Deus, e eu falo: só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor. A nossa salvação é isso, mas há coisas que Deus faz que você fala: uau, só o Senhor é Deus. Talvez você nessa noite precise de uma intervenção, eu não sei. A gente teve muitas curas aqui e Deus é poderoso para fazer, e eu não sei, querido, abrir portas, e eu só posso fazer uma coisa: orar. Porque não é eu, não é a igreja, é Jesus que faz, é Jesus. E talvez, querido, vidas estejam travadas, Deus não está indo, não sei o que está acontecendo. Quem sabe é o Senhor que está trabalhando, mas Ele vai agir no tempo oportuno. Se é assim, querido, eu queria convidar de forma especial que você viesse à frente e nós vamos orar juntos. Eu quero orar junto ao Senhor. Vem aqui, nós queremos orar pela sua vida, pelo seu ministério. Ele não parou, Deus sabe das suas dificuldades. Aleluia. Oh, Deus. O Senhor sabe da tua dificuldade, amado. O Senhor sabe da tua dificuldade. 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 O Senhor sabe da tua dificu
Ele não é insensível e não deixa de ver você. Ah, Deus. Por favor, quem está aqui no corredor, venha bem à frente, amados. Tem muitas pessoas vindo. Por favor, venha bem para frente. Nós queremos orar, nós queremos clamar, nós queremos adorar. Você que está, querido, feche os seus olhos se você não vê à frente. Vamos orar ao Senhor. Deus, eu quero orar, Senhor, por essas pessoas que estão aqui, Deus, no meio da sua caminhada. Seja ela, ó Pai, ministerial, Deus, ou dificuldades na vida. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o nome, o barco, a vida de cada um, porque nada foge do teu controle, Deus. Se são frustrações, ou coisas que não estão rompendo ministerialmente, ou na vida secular, ou seja o que for, que a tua poderosa graça, Deus, que o Senhor, ó Pai, haja no tempo oportuno, com teu favor. Se essa noite, Deus, que o Senhor venha intervir em nome de Jesus. Se há pessoas aqui com enfermidade, Deus, seja aqui, ou quem está assistindo essa live, está passando por enfermidades, o Senhor, ó Pai, viu lá no meio do mar, o Senhor viu os seus discípulos e o Senhor foi em favor deles. O Senhor os encontrou. O Senhor disse àqueles discípulos: coragem, sou eu. O Senhor andou sobre as águas e o Senhor interviu de maneira poderosa. Por isso, ó Pai, cura em nome de Jesus. Repreende toda enfermidade, todos os mazelas. Se ataques do inimigo contra a autoridade ministerial, repreenda Sambalá e Tobias, caia por terra em nome de Jesus. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós vamos avançar no nome de Jesus. Oh Deus, o Senhor está nesse barco. O Senhor está na Igreja Batista Central. O Senhor é o Senhor da nossa vida. Possamos, ó Pai, sim, ir para o outro lado. Há outras pessoas para serem alcançadas. Há vidas ainda que não foram alcançadas. Amados, que Deus possa nos levar para o outro nível, para o outro lado. Possamos olhar, amplia a nossa visão, Senhor. Tira a nossa cegueira espiritual dos olhos de Ti e dos olhos da missão. Se nós não estamos olhando, Senhor, se nós não estamos vendo o que está do outro lado, que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, o livramento financeiro, Deus. As portas que Deus abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre. Por isso, Deus, que as portas do Senhor sejam abertas. Tu sabes a necessidade de cada um, mas eu gostaria de orar, Pai, também em especial, porque a igreja foi chamada, que o Senhor renove o chamamento. Que homens e mulheres aqui venham dizer sim ao Senhor. O seminário não é o Tiago e a Fernanda. Eu sou um missionário. Eu vou compartilhar a minha fé. Usa a minha vida aonde eu estiver. Que eu transborde, respire Deus. Que eu seja cheio de Deus. Renove, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Renova o teu povo no meio